Agora vamos falar um pouquinho sobre o vice-reino da Nova Espanha, tá? Que está na região onde havia o Império Azteca, também conhecido como Império Mexica. Vamos relembrar um pouquinho, né, que essa era a região mais densamente povoada das Américas. Havia em torno de 21 milhões e 400 mil habitantes na Mesoamérica, que é a região mais populosa da América, né, que era a Mesoamérica. Essa região ela foi a primeira região de dominação espanhola, tá? Então ela ocorre antes da região do Peru. Isso é importante destacar, apesar da escolha das autores ter sido começar a falar sobre o Peru e depois falar da Nova Espanha, né, que é esse local. Ela começou a ser dominada a partir de 1512, quando se formou, né, o vice-reino da Nova Espanha, sobre os despojos do Império Azteca, ou também conhecido como Império Inca. Né? No caso, o Hernán Cortés, que foi esse conquistador, né, que chega até aquela região, ele derruba o governo de Montezuma, toma o controle sobre a capital, que é a capital de Tenochtitlan. Inclusive, é importante a gente relembrar, né, como que Tenochtitlan exerce um fascínio muito significativo sobre esses conquistadores quando da chegada nessa região. A arquitetura de Tenochtitlan impressiona muito, né? Até a questão tecnológica, né, envolvida na própria construção de Tenochtitlan, que foi uma cidade construída no meio de um lago. Então, e o tamanho também, né? Uma cidade muito grande que, em termos de tamanho, de arquitetura, de população, é comparável a algumas das maiores cidades no Velho Mundo, né? Como Roma, como Constantinopla. Então, ela tinha em torno de 200 a 300 mil habitantes. Aqui eu coloquei um esquema, né, de como, tipo, uma planta, né, de como era Tenochtitlan. Então, como vocês podem ver, Tenochtitlan estava posicionada aí no meio do lago. Ela foi construída no meio realmente, né, do lago, e tinha toda uma conexão com pontes, né, que havia também a continuidade da cidade no entorno, e era uma cidade de dimensões bastante grandiosas. Eles ocupavam, né, os astecas, assim como os incas, eles tinham ocupado aquela região há pouco tempo, né, então é uma região de dominação recente dos astecas, menos até do que os incas nessa região. E uma das características que marcava esse povo era a questão da guerra, né? Era um povo guerreiro e que atribuía à guerra um caráter sagrado. A guerra para os astecas ela tinha um sentido de fazer mover o mundo. Então, o mundo precisava ser alimentado pela guerra, né? Os deuses precisavam ser alimentados pela guerra para, inclusive, as coisas continuarem, né? O ciclo da vida continuar. E diferentemente dos incas, que, como eu falei, não eram tão adeptos da prática dos sacrifícios religiosos, nos rituais, os astecas já eram bastante adeptos das práticas dos sacrifícios, que ofereciam, principalmente os prisioneiros de guerra, às suas divindades, né? Era uma religião politeísta, então eles ofereciam essas divindades. Um dos principais deuses astecas era o Quetzalcóatl, que está representado aí nessa figura do lado, e representava as forças da terra, né? Então, e tinha essa característica dessa vinculação com a serpente. E dentre as cerimônias que se realizavam em homenagem ao Quetzalcóatl, né, além do sacrifício, havia também o consumo de uma bebida que tinha caráter sagrado, que era o chocolate, né? Não sei se pronuncia assim, mas que é justamente a bebida que deu origem ao chocolate, que era feita com cacau. Então, o nosso maravilhoso chocolate, que inclusive estou morrendo de saudade de comer vem dessa região aí, ainda que ele tenha sido adaptado, né, adocicado, ele não era originalmente doce. Pois bem, né? Então essa região ela foi dominada aí pelos espanhóis de forma semelhante ao que aconteceu no caso do Império Inca, e para dominar essa região se estabeleceu né, um determinado ordenamento político e social que separava, inclusive, os espanhóis dos índios, né? Então havia o que eles chamavam da República dos Índios e a República dos Espanhóis, né? Para justamente manter um certo ordenamento e um controle social. Essa República dos Índios tinha algum nível de autonomia, mas se estabelecia também uma série de obrigações
para com os colonizadores, os dominadores. Para amenizar os conflitos, foram estabelecidas várias instâncias jurídicas, né? As autoras elas destacam bastante essa questão da importância dessas instituições jurídicas para justamente evitar revoltas, né? E que instâncias jurídicas eram essas? Né? Tinha audiência, que variavam em termos locais. Tinha audiência, que era local, os tribunais de província, o Conselho das Índias, até, posteriormente, de maneira mais abrangente, o Juzgado General de Índios, né? Que era essa instância mais ampla, que servia para que as populações locais indígenas apelassem, né, em casos de abusos, né, de desrespeito nessa relação que se dava com os espanhóis e os crioulos. Elas foram bastante bem-sucedidas em termos de redução das revoltas rurais no século XVII e em boa parte do século XVIII. Mas ao final do século XVIII, como a gente viu no caso dos Incas, as alterações que vão se dando em termos do controle da Espanha sobre a América começam também a gerar maiores inquietações, levando, em alguns casos, a algumas revoltas. Né? Uma das coisas que elas observam é que em algumas regiões há um controle maior, em outras é mais difícil e que as inquietações são mais recorrentes, como ocorre nas regiões dos maias, né, em que os povos maias habitavam tradicionalmente. Os povos de origem maia, gente, por mais que os maias já não existissem enquanto império durante a chegada dos espanhóis, eles mantinham uma certa homogeneidade cultural, né? Eles estavam sob domínio asteca, mas eles mantinham uma unidade cultural de origem maia e eles foi mais difícil em relação aos espanhóis estabelecer um controle sobre aquela região, né? Então eles tinham uma maior autonomia, mantiveram uma maior autonomia e consequentemente também foi mais frequente as revoltas naquele local. Mas foi justamente, não foi no século XVIII que a gente teve a revolta mais expressiva e que gerou o maior susto por parte desses grupos dominantes coloniais, né? Foi, na verdade, no início do século XIX, que a gente vai falar mais na semana que vem, quando tratarmos propriamente dos movimentos de independência, que foi a primeira tentativa de independência do México, no ano de 1810. Essa primeira tentativa de independência no México, no ano de 1810, ela foi uma tentativa de independência que representava o interesse dos grupos sociais desfavorecidos naquela sociedade, especialmente os indígenas, né? Os indígenas, a multidão de indígenas pobres que habitavam aquela região e que eram explorados de maneira bastante penosa, bastante terrível nas minas, né, e nos campos. Eu vou... Peraí, gente, desculpem. Deixa eu só retornar aqui, porque os barulhos aqui, mesmo no momento aqui assíncrono, às vezes tem algumas interrupções. Eu acho que eu vou pausar esse vídeo aqui e eu termino então no próximo, porque eu preciso resolver aqui uma urgência de entregas.